No tema do dia desta quarta-feira, voltamos a falar sobre Víctor Gyökeres e a sua mais do que provável saída do Sporting. Eu sou a Andréa Araújo, tenho aqui comigo o nosso jornalista Humberto Ferreira, que nos vai explicar um bocadinho os contornos e o ponto de situação atual desta mais do que certa transferência. Humberto, antes de mais, bom dia. Bom dia, Andréa. A minha primeira pergunta para ti é que o 00 ontem noticiou um valor. 60 milhões. O jogador pode mesmo sair por esse valor? Ele pode sair por este valor. Importa explicar que esta é uma cláusula que foi imposta pelo empresário, Ashan Chetinkaya, quando das últimas negociações com o Sporting há um ano, em que houve esta abordagem entre o empresário e Frederico Varandas de que no ano passado Gyökeres iria manter-se no Sporting, mas se houvesse uma proposta a partir de 60 milhões e a partir do dia 1 de julho de 2025, o Sporting, se não aceitasse essa proposta, teria que pagar ao empresário 10% desse valor, 6 milhões de euros. Portanto, nesta altura, o jogador pode sair por este valor se o Sporting não quiser pagar ao empresário Ashan Chetinkaya 10% dessa verba ou referente a uma outra transferência. O que é que acontece? Estes 60 milhões de euros acabam por ser livres dos mecanismos de solidariedade, estão comportados em quem fizer essa proposta e os valores extra acabam por não ser absorvidos por parte da equipa leonina. Portanto, a venda de 60 milhões acaba por ser quase uma venda líquida por parte da equipa do Sporting. No entanto, este braço de ferro ainda vai manter-se seguramente, porque até pela forma como as três entidades, mais de uma forma direta, Frederico Varandas, Ashan Chetinkaya, de forma indireta, Víctor Gyökeres, com toda a celeuma que foi vista e sentida durante os últimos dias da comunicação social, é provável que este braço de ferro se vai estender durante algum tempo e que, se surgir uma proposta acima dos 60 milhões, não venham obrigatoriamente pela mão de Ashan Chetinkaya, porque aquilo que é crível é que Ashan Chetinkaya vai querer vender o seu jogador para o destino que quer, e o destino que quer é o Arsenal. Parece-me evidente que este cenário está prometido por parte do empresário do Sporting, utilizando esta palavra se calhar um bocado forte, a promessa, mas com tudo aquilo que fomos percebendo, haverá essa promessa por parte do empresário ao Arsenal de que o jogador poderia ser comprado por 60 milhões, portanto, a chegar uma proposta pela mão da Ashan Chetinkaya ao Sporting, seja nesse valor, até porque o Sporting já rejeitou uma proposta do Arsenal de 55 milhões mais 10, a única proposta formal que chegou sobre Víctor Gyökeres ao Sporting foi esta, tudo o resto foram aproximações e, portanto, eu acredito que a proposta que a Ashan Chetinkaya faça chegar à direção do Sporting seja uma de 60 milhões e não uma maior. O Sporting poderá procurar uma maior e, se a encontrar, com certeza que vai ter esta questão dos mecanismos de solidariedade, das taxas de formação, das comissões e, respondendo de uma forma direta, há uma cláusula que permite o empresário receber uma verba compensatória se o Sporting rejeitar uma proposta de 60 milhões que seja e que chegue por Víctor Gyökeres. Este é um caso que já se vem arrastando há largas semanas, há perto de mais de um mês. Acreditas que também toda esta situação se está a tornar um bocadinho insustentável? Eu diria que insustentável acaba por ser mesmo a palavra certa, porque eu diria que ninguém está a ficar bem na fotografia. A certa altura vimos Frederico Varandas a falar bastante, a explicar bastante, a detalhar até a conversa e a forma como falou com a Ashan Chetinkaya, a tornar relativamente pública a conversa que teve com o empresário de Gyökeres há um ano. Eu diria que se calhar falou demais do que seria expectável Frederico Varandas falar, dando nota de uma forma real que não existiam propostas e naquela altura nunca tinha chegado uma proposta formal sobre Gyökeres, o que é bem diferente questionarem vários clubes sobre qual é que seria a forma de poderem negociar uma contratação de Gyökeres. Depois, a posição por fora que a Ashan Chetinkaya foi trazendo para a praça pública, as publicações de Gyökeres, as supostas mensagens e a suposta conversa que aconteceu entre Gyökeres e Frederico Varandas não tornam a coisa bonita. Acima de tudo,
não tornam a coisa bonita, de um jogador que foi endeusado e bem por parte dos adeptos do Sporting, ganhou uma legião de fãs inolvidável, diria eu, na cabeça dele, e que nesta altura os adeptos do Sporting já criaram uma imagem negativa sobre Gyökeres, Gyökeres já criou uma imagem negativa sobre o próprio clube, pela falta de palavra que ele considera do presidente do Sporting, e portanto é uma situação que não deixa ninguém bonito. Imaginemos que Gyökeres muda de clube e o seu novo clube pode entrar a jogar a Champions e vem jogar a Alvalade. Nós já sabemos que o primeiro jogo e os primeiros minutos vão ser de enorme assobio, e não deveria ser assim, porque estamos a falar de um jogador, de um avançado que empurrou o Sporting para inúmeros títulos ao longo das 2 últimas temporadas. Portanto, é uma situação que eu diria que não é bem resolvida por ninguém. E aqui, efetivamente, ninguém fica bem na fotografia quando há esta troca de palavras, estas mensagens subliminares, estas fugas de informação. É um assunto que se arrasta há muito tempo, quando todos nós acreditávamos que ele iria ficar fechado no dia 26 ou 27 de maio, depois da final da Taça de Portugal. A verdade é uma, nós estamos a falar sobre isto, mas o Gyökeres ainda é jogador do Sporting. O Sporting já regressou aos trabalhos de pré-época, ou aos trabalhos de preparação para a nova época. E a minha pergunta para ti é: quando é que Vítor Gyökeres tem de se apresentar? Porque, voltando ao que eu estava a dizer, ainda é jogador do Sporting. Sim, e por isso é que este assunto pode ficar encerrado, e o mais provável é que fique encerrado durante a próxima semana, porque há previsão e obrigatoriedade de Gyökeres se apresentar na equipa do Sporting e em Alcochete entre 6 a 7 de julho. Tem a ver um bocado com as folgas, tem a ver também com a preparação da equipa e a forma como a equipa depois vai partir para o estágio no Algarve. Mas Gyökeres já fez saber que não vai se apresentar, e o seu empresário já fez saber que Gyökeres não se vai apresentar, e o Sporting já disse que Gyökeres tem que se apresentar. Portanto, se não quisermos ter um bocadinho a situação insustentável, como estávamos a dizer, eu diria que o assunto vai ficar resolvido numa semana. Mas a verdade é que, devido aos compromissos de seleção que teve com a equipa da Suécia, Gyökeres teve autorização para se apresentar mais tarde que os seus colegas e, portanto, ele tem que se apresentar obrigatoriamente no início da próxima semana para o arranque dos trabalhos. É uma dúvida muito grande, até porque nesta terça-feira foi público fotografias partilhadas de que o jogador está de férias na Grécia, mas que já começou a fazer o seu trabalho de prevenção da nova temporada. Resta saber quem é que lhe está a dar esses trabalhos de casa, porque normalmente é o clube a quem o jogador está vinculado, que é normal, mais que normal, apesar de estarem de férias, os jogadores têm sempre o trabalho de se manterem ativos, e esse trabalho é feito e é passado esse trabalho de casa por parte das equipas técnicas do clube onde eles estão vinculados, e portanto Gyökeres está na Grécia, está com um personal trainer, foi visto a fazer trabalho de ginásio. Naturalmente nas férias eles não fazem trabalho de campo, fazem muito este trabalho mais de continuidade e de preparação para a nova temporada. Resta saber quem é que passou esse trabalho. Acredito que tenha sido também a equipa técnica do Sporting, mas o jogador, a cabeça dele, eu diria que nesta fase já não está no Sporting. Portanto, apesar de ter esta obrigatoriedade, aquilo que se sabe é que ele não se vai apresentar, e no meio desta situação eu acredito que o negócio vai ficar resolvido nesse período. E neste período, o que é possível de acontecer? Eu acho que o Sporting vai forçar ao máximo tentar ter uma proposta robusta e que corrobore a sua ideia de que o jogador pode sair abaixo da cláusula dos 100 milhões de euros, mas que sairá acima dos 70 milhões. O Sporting quer uma proposta, e considera justa, na ordem dos 80 milhões de euros. Eu diria que o Sporting é bem provável que consiga ter uma proposta deste género, mas nunca será pela mão de Ashan Chetinkaya. Ontem foi notícia o afastamento do Arsenal em torno de Benjamin Šeško, e que, ao que tudo indica, já teria tido uma aproximação mais forte sobre Vítor Gyökeres. Em maio, toda a gente dizia que já havia ordenado, já havia a duração de contrato, 5 anos para Gyökeres. Portanto, o acordo entre clube e jogador já estará mais do que decidido. Šeško com uma situação muito semelhante. E aquilo que eu acredito que vai acontecer é que Ashan Chetinkaya vai apresentar uma proposta de 60 milhões por Vítor Gyökeres e vai encostar o Sporting à parede. E nesse período eu acho que o Sporting vai conseguir apresentar e ter uma proposta melhor, porque o jogador acaba por ter bastante mercado, apesar de ser um valor alto.
Eu acredito que o Sporting vai conseguir trabalhar, não diretamente com a Ascenso Chetincaia, mas possivelmente até com outro empresário, para que tenha uma proposta bem mais alta do que os 70 milhões por Víctor Gyökeres, e acho que tudo isto vai acontecer durante os próximos dias. Se é uma pessoa interessada em mercado, não se esqueça que há novos episódios todos os dias de Mercado Flash, e esta quarta-feira há também um novo episódio de Negócio Mistério sobre Sadio Mané.